Qual é a coisa mais nojenta que você já fez e de que sentiu prazer? Minha esposa e eu tínhamos 2 filhas maravilhosas, de 13 e 10 anos, e um relacionamento aparentemente saudável. Em algum momento, as coisas começaram a parecer estranhas. De repente, ela ficou muito grudada no celular, desativou a função de salvar senhas no nosso computador compartilhado e passou a receber ligações que terminavam abruptamente quando eu entrava na sala. Você provavelmente já imagina o que era. Depois de 15 anos de casamento, eu torcia para que não fosse o que obviamente parecia ser. Então, um dia, quando ela disse que ia passar um tempo com as meninas, decidi segui-la. Como esperado, a encontrei indo para um hotel para se encontrar com um cara que vou chamar de Steve. Dizer que foi um golpe no estômago é pouco. Chorei por 1 hora seguida. Depois de terminar minha fase de autopiedade, decidi que a melhor solução seria dar o troco. Pensei em vários cenários, alguns que poderiam ou não envolver machucar Steve. Eventualmente, optei por algo mais civilizado e, mais importante, legal, mas só até certo ponto. A primeira parte do plano foi reunir provas. Eu poderia simplesmente tirar uma foto, mas tinha algo melhor em mente. Um dia, quando minha esposa estava no trabalho e as crianças na escola, instalei pequenas câmeras e microfones escondidos que havia comprado. Devido ao layout do nosso quarto, consegui posicionar uma delas perfeitamente com vista para a cama. No entanto, não as usei enquanto eu estava em casa. Alguns dias depois, sugeri à minha esposa que, no segundo final de semana seguinte, eu deveria levar as meninas para uma viagem e passar a noite fora. Normalmente, eu era o responsável por cozinhar e assumia um papel muito mais ativo na criação das meninas, demonstrando mais paciência e atenção. Ela geralmente estava ocupada trabalhando ou bebendo, então eu sair sozinho com as meninas não era algo estranho. 2 semanas se passaram, tempo durante o qual organizei tudo e entrei em contato com um advogado para preparar um acordo de separação que incluía eu ficando com a casa e a guarda das crianças. Fui na viagem, tentei não dar nenhuma pista para as meninas e esperei para ver se Steve e minha esposa cairiam na armadilha. Quando voltei, verifiquei as gravações do fim de semana, e, claro, foi um festival de 36 horas. Quando eles não estavam fazendo o que você imagina, o diálogo foi ainda mais revelador. Descobri que Steve tinha uma esposa. Mas o pior foi ouvir como eles falavam de mim. Eu já esperava as tentativas de destruir minha autoestima, mas escutar coisas como o tamanho do meu amigo ser comparável a um dedo mindinho e ainda perder nessa comparação, algo que sempre foi uma insegurança minha, e como eu não a satisfazia, foi devastador. O mais doloroso foi ouvir ela contar a Steve meus segredos mais profundos e histórias vergonhosas que só havia confiado a ela. Eles até riram da vez em que estava sem expectativas na vida, tentei tirar minha, é melhor nem falar isso. Nesse ponto, eu não tinha mais dúvidas sobre o que fazer. No dia seguinte, esperei as crianças saírem, mas antes que minha esposa saísse. Deixei que tudo parecesse normal. Dei-lhe um beijo no rosto, desejei um bom dia no trabalho, e observei-a sair pela porta com a mesma falsa tranquilidade que ela carregava nos últimos meses. Mas, por dentro, eu já tinha decidido, aquele seria o último dia em que ela acreditaria estar no controle da situação. Assim que ela saiu, comecei a trabalhar. Peguei as gravações, e com calma, editei os vídeos, selecionando os trechos mais impactantes e que deixavam claro o nível de traição. Não era apenas sobre o ato físico, embora isso já fosse suficiente, mas também sobre as coisas que ela dizia de mim e compartilhava com Steve, coisas que nunca imaginei que uma esposa pudesse expor para um estranho. Era humilhante, cruel, e, ao mesmo tempo, exatamente o que eu precisava para virar o jogo. Naquele mesmo dia, enviei mensagens para todos os familiares e amigos próximos, incluindo os pais dela, as irmãs, primos e alguns colegas de trabalho mais íntimos. Convidei-os para uma festa surpresa em homenagem a um momento especial do nosso casamento, não especifiquei qual, usei uma desculpa neutra, algo como quero celebrar nossa união e a família que construímos. Isso garantiria que ela não suspeitasse de nada até o momento crucial. Passei o dia decorando a casa, comprando bebidas, comida e até mesmo um bolo. Não queria que nada parecesse fora do normal. No entanto, minha verdadeira preparação estava escondida no computador e no celular. Criei uma apresentação que misturava fotos felizes da família e, bem no final, incluí os vídeos capturados pelas câmeras. À noite, os convidados começaram a chegar. Minha esposa chegou um pouco depois do trabalho, aparentemente surpresa e até emocionada com o gesto. Ela riu, conversou com os convidados e parecia não desconfiar de nada. Você é incrível por organizar tudo isso, disse ela, me abraçando. Eu retribuí o abraço, mas por dentro,
sentia uma mistura de nervosismo e um prazer mórbido pelo que estava prestes a acontecer. Depois de algumas horas de confraternização, pedi a atenção de todos. Gostaria de mostrar algo especial para vocês, anunciei, com um sorriso que disfarçava minha raiva. Liguei o projetor, e a apresentação começou. As primeiras imagens eram inocentes, fotos nossas juntos, momentos com as crianças, memórias que todos ali compartilhavam. Minha esposa olhava para a tela sorrindo, sem perceber o que estava por vir. Então, tudo mudou. Sem aviso, a tela mostrou a primeira gravação, ela entrando no quarto com Steve. O som dos risos e das conversas entre eles encheu a sala. Os convidados ficaram em silêncio, alguns incrédulos, outros constrangidos. Minha esposa congelou, os olhos arregalados. É isso que você faz enquanto eu cuido da nossa casa, das nossas filhas, disse eu, com a voz calma, mas carregada de desprezo. Ela começou a balbuciar algo, mas a próxima cena cortou qualquer tentativa de explicação, um diálogo entre ela e Steve, onde ambos riam das minhas inseguranças, debochavam de mim, e ela revelava detalhes íntimos que eu nunca imaginei que pudesse ser exposto dessa forma. Os minutos seguintes foram um caos. A sala estava em choque. Alguns familiares a encaravam com nojo, outros olhavam para mim como se não acreditassem que eu tivesse tido coragem de expor tudo daquela forma. Minha esposa, desesperada, tentou desligar o projetor, mas eu estava preparado. Senta, gritei, com firmeza, fazendo-a parar. Ela caiu na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando o último vídeo terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Peguei meu celular e, sem que ninguém percebesse, comecei a gravar o ambiente, as reações, os olhares de reprovação e a humilhação estampada no rosto dela. Enquanto ela tentava se explicar para os presentes, já era tarde demais. O dano estava feito. Mais tarde naquela noite, com o vídeo da festa editado, incluindo as gravações da traição, enviei tudo diretamente para o Instagram da esposa de Steve. Não precisei dizer nada, as imagens falavam por si só. Algumas horas depois, recebi uma notificação, ela viu a mensagem. Não demorou muito para que a bomba explodisse do outro lado também. No fim, enquanto assistia ao caos se desenrolar, percebi algo. Apesar de tudo, havia sentido prazer em executar cada detalhe dessa vingança. Sim, foi cruel, foi nojento, mas, por algum motivo, foi exatamente o que eu precisava para seguir em frente. E agora, a vida dela nunca mais seria a mesma. Depois da festa, tudo mudou de forma definitiva. Minha esposa, agora ex-esposa, tentou me abordar várias vezes nas semanas seguintes. Ela chorava, implorava e jurava que tudo tinha sido um erro. Mas o que mais me irritava era que ela nunca realmente se desculpava pelo que fez. Não havia arrependimento genuíno pelas palavras cruéis, pelos segredos compartilhados ou pela traição em si. Ela só lamentava ter sido pega. Isso apenas confirmou o que eu já sabia, eu precisava seguir adiante, mas não sem antes garantir que ela enfrentasse as consequências completas de suas escolhas. Minha primeira prioridade foi cuidar das meninas. Elas eram jovens, mas não burras. Embora eu tivesse evitado que estivessem presentes na festa, o que aconteceu acabou chegando aos ouvidos delas de alguma forma. Talvez um parente, talvez o sussurro de algum colega de escola cujos pais comentaram a fofoca. Elas vieram até mim com perguntas, e eu tentei ser o mais honesto possível sem entrar em detalhes desnecessários. Sua mãe fez escolhas que magoaram nossa família, foi o que eu disse. E, infelizmente, isso significa que as coisas não serão mais as mesmas. Foi difícil ver a decepção nos olhos delas, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia protegê-las de tudo. Essa bagunça era resultado direto das ações da mãe delas, e ela precisaria lidar com as consequências. Enquanto isso, minha ex-esposa estava começando a sentir o peso do que havia acontecido. A humilhação pública na frente de amigos e familiares foi apenas o início. Ela tentou voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas o ambiente já não era mais o mesmo. As pessoas cochichavam pelos corredores, e ela passou a ser evitada em almoços e reuniões. Uma semana depois, ela pediu demissão. Alegou que estava sendo vítima de bullying, mas a verdade era que ela não conseguia encarar as pessoas. Steve, por outro lado, desapareceu quase completamente. Sua esposa, depois de receber as evidências que enviei, moveu um processo de divórcio imediato. Pelo que ouvi de fontes comuns, ele também perdeu o emprego, provavelmente porque o escândalo acabou chegando ao conhecimento de seus chefes. Foi um golpe duplo para ele, sem esposa, sem trabalho, e, ao que parecia, sem a coragem de encarar a vergonha.
Mas, para mim, isso ainda não era suficiente. Por mais que tivesse causado um impacto significativo, eu queria garantir que isso fosse mais do que um momento passageiro. Queria que a verdade estivesse exposta para que ninguém jamais acreditasse em qualquer versão suavizada que minha ex-esposa ou Steve pudessem tentar contar. Então, comecei a editar os vídeos. Tirei todas as partes onde ela e Steve mencionavam minhas inseguranças ou compartilhavam detalhes íntimos sobre mim. Não queria que meu nome fosse associado a essa sujeira mais do que o necessário. Meu objetivo era que eles fossem vistos pelo que realmente eram, sem me transformar em alvo de comentários maldosos. Quando terminei, fiz upload do vídeo em várias plataformas. No YouTube, sob um pseudônimo, descrevi o caso como uma história de traição e exposição. Em redes sociais como Instagram e Twitter, usei contas falsas para compartilhar o conteúdo, garantindo que chegasse a quem pudesse amplificar o alcance, amigos, colegas e até desconhecidos que adoram uma boa fofoca. Eu sabia que isso não era exatamente ético, mas, naquele momento, parecia justificado. O impacto foi quase imediato. A história começou a circular rapidamente, ganhando tração em fóruns e grupos de discussão. Comentários como "essa mulher destruiu a própria família" e "traição é nojenta", mas rir das inseguranças de alguém é ainda pior inundaram as postagens. Minha ex-esposa tornou-se alvo de críticas massivas. Em questão de dias, ela deletou todas as redes sociais e se isolou completamente. A vergonha pública foi insuportável para ela. Eu deveria me sentir culpado? Talvez. Mas não sentia. Por muito tempo, eu fui humilhado em silêncio, carregando a dor de saber que a pessoa com quem eu compartilhei minha vida havia me traído de todas as formas possíveis. Agora, ela experimentava uma fração do que eu senti, e, para ser honesto, isso me dava uma sensação de alívio. O único arrependimento que carreguei foi o impacto que isso teve nas minhas filhas. Apesar de tentar protegê-las, elas acabaram sabendo mais do que deveriam. Amigos de escola começaram a comentar, e, inevitavelmente, elas juntaram as peças. Minha filha mais velha, em particular, ficou profundamente magoada. "Por que a mamãe fez isso?", perguntou ela um dia, com lágrimas nos olhos. Eu não tinha uma resposta que a consolasse. Tudo o que pude fazer foi reafirmar que, independentemente do que a mãe delas havia feito, eu sempre estaria lá por elas. "Vocês são minha prioridade agora", disse a ambas. "E eu vou fazer tudo o que puder para garantir que tenham a melhor vida possível." Nos meses seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Encontrei uma terapeuta para lidar com as cicatrizes emocionais e fiz o possível para criar um ambiente estável para as meninas. Elas ainda viam a mãe de tempos em tempos, mas o relacionamento entre elas parecia tenso e distante. Quanto à minha ex-esposa, ouvi que ela se mudou para outra cidade, tentando começar do zero. A última vez que ouvi algo sobre Steve, ele estava morando de favor na casa de um irmão, tentando se reerguer. Eu duvido que qualquer um dos dois tenha aprendido algo de real valor, mas, honestamente, isso não me importa mais. No final, o que importa para mim é que, apesar de toda a dor e caos, consegui me libertar. A vingança pode não ser a solução mais nobre, mas, naquele caso, foi o que me deu forças para seguir em frente. E, agora, minha prioridade é deixar o passado para trás e garantir que minhas filhas nunca sintam que precisam carregar esse fardo. O peso dessa bagunça não é delas, é totalmente da mãe delas. Os meses se passaram, e a poeira começou a baixar. Minha vida, aos poucos, encontrou um novo equilíbrio. Minhas filhas e eu criamos uma rotina mais estável, e apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre nós pareceu se fortalecer. Elas ainda tinham contato ocasional com a mãe, mas era evidente que a relação estava estremecida. Eu fazia o possível para não interferir nisso, porque, apesar de tudo, sabia que elas precisavam decidir por conta própria como lidar com ela. Minha ex-esposa, por outro lado, nunca conseguiu se recuperar completamente. Depois de se mudar para outra cidade, ela desapareceu do radar social. O que ouvi através de conhecidos foi que ela vivia em uma espécie de exílio autoimposto, tentando evitar o escrutínio público. A ironia é que ela nunca foi realmente confrontada por todos que a criticaram. O peso que ela carregava era, na maior parte, imposto por ela mesma, ao encarar as consequências de seus próprios atos. Steve também seguiu um caminho de desaparecimento. Não soube mais nada dele depois de saber que ele havia perdido o emprego e o casamento. Sua história foi apenas mais uma peça de um quebra-cabeça maior de escolhas ruins que vieram à tona e arruinaram vidas. Quanto a mim, depois de tudo o que fiz, posso dizer que a sensação de justiça veio acompanhada de um certo desconforto.
Eu consegui o que queria, destruir moralmente as pessoas que me traíram e machucaram. A humilhação pública delas foi exata, precisa e inescapável. No entanto, ao mesmo tempo, foi a coisa mais suja que já fiz em minha vida. Assistir aos rostos delas se contorcendo de vergonha e desespero enquanto suas reputações eram pulverizadas foi, de alguma forma, gratificante. Foi nojento, sim, mas não vou mentir, senti prazer. Não porque gosto de ver os outros sofrerem, mas porque era um reflexo direto do que me fizeram. Essa sensação de satisfação, por mais breve que tenha sido, veio com um preço. Às vezes, me pego refletindo se foi o melhor caminho. Não sobre eles, eles mereceram cada pedaço dessa exposição, mas sobre mim mesmo. Expor publicamente tudo aquilo, mesmo tirando minhas partes pessoais, foi um ato que exigiu que eu mergulhasse nas profundezas da minha raiva e indignação. E embora eu tenha emergido mais forte, uma parte de mim ainda sente que toquei algo sombrio dentro de mim para chegar lá. Hoje, estou focado em reconstruir uma vida saudável para mim e minhas filhas. Voltei a me concentrar em minha carreira, reatei laços com amigos que tinha perdido de vista durante o casamento, e até comecei a pensar em um futuro onde um novo relacionamento seja possível. Mas agora, sou muito mais cauteloso, muito mais atento. Não permito mais que ninguém ultrapasse as barreiras que estabeleci. Aprendi, da pior maneira, que a confiança é algo precioso e fácil de destruir. Às vezes, ainda penso em como tudo aconteceu. Penso em como a traição começou com pequenas mentiras, momentos de descaso e a falta de respeito. Penso em como deixei passar sinais que talvez pudessem ter mudado o curso das coisas se eu tivesse agido antes. Mas não me prendo mais a isso. Não há arrependimento em ter exposto a verdade, apenas a certeza de que foi a forma que encontrei para retomar o controle da minha vida. E, no final, quando olho para as minhas filhas e vejo que elas ainda têm esperança, que ainda acreditam em algo melhor, sei que fiz o que precisava ser feito. Sim, foi a coisa mais nojenta que já fiz, mas, de certa forma, foi também a mais libertadora. E com isso, encerro esse capítulo da minha vida, disposto a olhar para frente e construir algo novo, deixando o peso do passado onde ele pertence.